Quando a presença não some, o que ainda vibra depois da partida. Tem pessoas que se vão, mas não somem. Elas deixam o corpo, mas continuam dentro da gente, não como lembrança, mas como presença viva. Às vezes é um cheiro, uma expressão que você repete sem perceber. Um conselho que ecoa no momento certo, mesmo anos depois do silêncio. Uma sensação de que tem alguém ali, te olhando, te protegendo, mesmo que você não veja nada. Eu tive essa sensação esses dias. Sonhei com um tio que já partiu. E não foi um sonho qualquer. Não era só memória. Era mais que isso. Acordei com a sensação de ter estado com ele. Como se a conversa não tivesse sido dentro da cabeça, mas em algum outro lugar. Num plano onde alma reconhece alma, mesmo quando a mente ainda não sabe dar nome. E foi aí que algo em mim se abriu. Como se o sonho fosse só um lembrete. Ei, a gente ainda está com você. Naquela hora me veio tudo. As histórias que meu pai contava, as mãos da minha mãe me levando para a benzedeira, a voz da minha avó chamando a gente para a mesa com o pé de arruda crescendo na entrada da casa como um escudo invisível. Naquela época, ninguém chamava isso de espiritualidade. Era só crença de antigamente. Mas olhando hoje, com mais consciência, eu vejo que aquilo era sabedoria. Era uma forma intuitiva de viver com o invisível, de conviver com os que partiram, não como fantasmas, mas como guias, como parte do nosso campo, porque a verdade é essa: os ancestrais não desaparecem. Eles mudam de forma e caminham com a gente, às vezes como sonho, às vezes como força, às vezes como proteção silenciosa. Talvez por isso, hoje, quando acendo uma vela, não sinto que estou sozinho. Quando coloco um ramo de alecrim no altar, sinto como se alguém sorrisse por dentro, como se uma presença antiga dissesse: você lembrou, você ainda honra. E talvez essa seja a maior forma de manter os ancestrais por perto: lembrar com verdade, viver com respeito. E carregar o que eles deixaram como semente, porque tudo o que a gente é hoje é continuidade de algo que já existia. É eco de vozes que vieram antes. É corpo moldado por histórias que não estão nos livros, mas estão no sangue, na pele, no gesto. Você pode até não lembrar o nome de todos, mas eles estão aí, na sua coragem de continuar, na sua forma de cuidar, na sua intuição que avisa antes da mente entender. E se você sente isso, esse chamado silencioso, essa saudade sem motivo, essa vontade de entender de onde veio, talvez não seja só sentimento, talvez seja um toque do mundo invisível, dos que vieram antes, dos que te acompanham, porque mesmo que ninguém mais fale sobre eles, eles ainda caminham com você. Os ancestrais não morrem, eles se transformam em força e guia. Em muitas culturas, a morte nunca foi o fim. Os povos originários, por exemplo, nunca separaram o mundo visível do invisível. Para eles, quem parte não vai embora. Vira floresta, vira rio, vira estrela, vira guia. Entre os povos indígenas brasileiros, os ancestrais são espíritos guardiões. Eles são consultados, reverenciados, ouvidos em silêncio durante rituais. Acredita-se que parte da força espiritual de um povo vive nos seus mortos, mas não mortos como ausência, mortos como força contínua, como raiz espiritual viva. Na África, a ancestralidade é um pilar. Nos terreiros brasileiros, herdeiros desse saber, os pretos velhos, os caboclos, os ejus, todos carregam de alguma forma a memória ancestral. Eles são a sabedoria que viveu, morreu e voltou para ensinar. E ensinam com calma, com riso, com humildade. Guiam com firmeza e com amor. E estão ali, do lado, mesmo que a gente não perceba.
No Espiritismo, fala-se em mentores, mas muitos deles são também espíritos de pessoas que cruzaram a nossa estrada em outra vida, que têm afinidade com a nossa alma, que se comprometeram com a nossa jornada e que de algum lugar mais leve estendem a mão quando tropeçamos. Em todas essas visões existe um fio em comum. A presença continua, a consciência não se apaga, o amor não morre, o que se vai é o corpo. O que fica é o vínculo. E vínculo, quando é de verdade, atravessa tempo, atravessa matéria, atravessa tudo. É por isso que você pode sonhar com alguém que já se foi e acordar com lágrimas nos olhos e o coração mais leve. É por isso que às vezes você sente um cheiro, escuta uma música, olha para o nada e sente uma presença doce, firme, inconfundível. Não é imaginação, é elo, é conexão espiritual. Mas a verdade é que no nosso mundo moderno a gente foi ensinando a esquecer isso, a tratar os ancestrais como coisa do passado, como se fossem apenas retratos em álbuns antigos. Como se honrar os que vieram antes fosse só tradição de velório, missa de 7º dia ou nome de rua. Mas não. Honrar os ancestrais é viver com consciência de quem você é e de onde você veio, é saber que a sua existência carrega uma herança energética e que o que você faz hoje reverbera não só nos seus descendentes, mas também cura as dores daqueles que vieram antes. Você é um elo entre o que já foi e o que ainda será. E quando você honra esse lugar, a vida se alinha, o campo espiritual te reconhece. Os que vieram antes te abençoam. Eles podem não estar visíveis, mas estão por perto, caminham com você nas decisões difíceis, sopram conselhos no silêncio, se colocam à frente quando algo maior tenta te atingir. Eles não morreram, eles mudaram de forma. E estão ao seu lado, como força, como sabedoria, como guia. Você pode até não saber os nomes, mas eles sabem o seu, e sussurram em sonhos, em arrepios, em intuições que vêm do nada, mas vêm de longe, as formas como os ancestrais nos entocam hoje. Você já sentiu que estava sendo guiado por algo, ou por alguém? Aquela intuição forte que apareceu do nada, aquela ideia no meio do silêncio, aquela sensação de que alguém estava ali, mesmo que você não visse ninguém. Pode parecer coincidência, mas não é. É ancestralidade viva, é presença sutil. Os ancestrais não nos tocam apenas nos rituais, nos altares ou nos sonhos intensos. Eles se manifestam no cotidiano, nos detalhes, no corpo, no sangue, naquilo que você faz sem nem saber por quê. Eles estão na sua força de continuar, mesmo quando tudo parece desabar, na sua facilidade para cuidar, acolher, cozinhar, organizar, ouvir, na sua coragem de mudar de vida, de romper padrões, de abrir um caminho novo, nos dons que você nunca aprendeu, mas sempre teve, e estão também nas repetições, porque muitas vezes o que a gente chama de problema é uma memória ancestral pedindo cura, um padrão que se repete nas gerações da sua família, um comportamento que aparece sem explicação, um tipo de relacionamento que te persegue. Nada disso é só azar, é herança não resolvida, é dor antiga pedindo para ser olhada, acolhida e liberada. E você sente, mesmo sem entender racionalmente, sente que carrega algo que não é só seu, como se tivesse nascido com uma bagagem que não lembra de ter colocado nas costas. E de certa forma, é verdade. Você carrega sim, mas não como castigo. Você carrega porque talvez seja a alma escolhida para transformar. Algumas almas vêm para repetir, outras para encerrar, e outras ainda vêm para curar toda uma linhagem. Se você sente que é diferente, que pensa diferente, que rompe ciclos, que não aguenta mais carregar o peso de histórias antigas, talvez você seja essa alma, a ponte entre o que passou e o que virá. A semente, nova no solo antigo. E nisso, os ancestrais não te abandonam.
Eles te sustentam, te orientam, te protegem, às vezes com silêncio, às vezes com sinais, e os sinais estão por todo lado. Um sonho vívido com alguém que já se foi, um cheiro que surge do nada e te leva a um lugar no tempo. Uma música, uma palavra, um número, uma sensação de déjà vu, um susto que te salva, uma sincronicidade que te impede de cair. Eles não agem com barulho, agem com precisão. Te puxam para dentro, te lembram quem você é. E o mais bonito, eles não te exigem nada, só pedem que você não os esqueça, que você reconheça a história que veio antes de você, que você honre a coragem dos que caminharam sem estrada, dos que lutaram sem mapa, dos que sobreviveram para que você pudesse escolher algo além da sobrevivência. Porque se hoje você tem acesso à consciência, à cura, à espiritualidade, é porque alguém plantou isso antes, mesmo sem saber que plantava. Alguém sonhou com liberdade. E esse alguém talvez seja o mesmo que te sopra coragem hoje. No meio da noite, no meio da dúvida, no meio do nada, eles ainda estão aqui e caminham com você. Práticas para honrar quem veio antes e manter a presença viva. Honrar os ancestrais não precisa ser complicado. Não exige altar dourado, incenso raro ou vestes cerimoniais. Honrar os ancestrais é um gesto, é um olhar, é uma presença. A espiritualidade que vem da raiz é simples, é cotidiana, é silenciosa, mas é profundamente viva. Os povos antigos já sabiam disso. Por isso conversavam com os mortos como quem fala com os vivos. Chamavam os antepassados para o fogo da cozinha, para o chão da sala, para o altar improvisado no canto do quarto. Para eles, bastava acender uma vela e dizer: "Eu lembro de você." E talvez seja aí que tudo começa, na lembrança. Lembrar é reviver. E quando você lembra com verdade, você reativa um elo espiritual. Você aquece o campo. Então aqui vão algumas formas simples, mas poderosas, de manter seus ancestrais por perto, não como peso, mas como guia, como força. Primeira, crie um altar ancestral. Não precisa ser um altar cheio de elementos. Pode ser um cantinho com uma vela, uma foto, um objeto de família, uma planta. Você pode colocar uma xícara de café, um copo de água, uma comida simbólica. E sempre que passar por ali, pare por alguns segundos. Feche os olhos e diga algo como: "Eu honro quem veio antes. Obrigado por me trazer até aqui." Segunda, plante em nome de alguém. Escolha uma planta e dê a ela o nome de um ancestral que marcou sua vida. Um avô, uma avó, um tio, uma bisavó que você talvez nem conheceu, mas sente. Regue essa planta com presença, fale com ela e deixe que ela te mostre como a vida segue, mesmo quando parece ter morrido. Terceira, escreva uma carta para um ancestral. Pode ser alguém que você conheceu. Ou não. Escreva como se fosse um diário. Conte como está a sua vida. Agradeça pelos aprendizados herdados. Peça ajuda se estiver precisando. Depois, guarde essa carta. Ou, se sentir, queime como um ato de entrega. Quarta, meditação de linhagem. Sente-se, em silêncio. Visualize atrás de você uma linha de pessoas, avós, bisavós, tataravós, mesmo que você não saiba os rostos. Imagine essa fila se estendendo longe, muito longe, e diga mentalmente: "Eu sou continuidade. Eu recebo o que foi bom e libero o que precisa ser transformado." Essa prática é poderosa. Você pode sentir arrepio, emoção, paz. São os ecos respondendo. Quinta e última. Conte histórias, fale deles, fale dos seus. Conte para os filhos, para os amigos, para os vizinhos. Conte como sua avó fazia o café, como seu pai colocava a arruda atrás da orelha, como sua mãe te levava para a benzedeira. Porque enquanto você conta, eles continuam vivendo. A memória é uma forma de eternidade.
Dê continuidade a um valor. Não precisa repetir uma dor, mas você pode continuar uma força, a firmeza da sua avó, a generosidade do seu tio, a fé do seu bisavô. Escolha um valor que veio deles e viva isso conscientemente. Não é sobre copiar o passado, é sobre deixar que ele continue em nova forma, em você. Essas práticas não são regras, são convites, portas entreabertas, linguagens do invisível. E o mais bonito, você não precisa acreditar para que elas funcionem. Você só precisa se permitir sentir, porque no fundo, os ancestrais não pedem perfeição. Eles pedem presença, honra, reconhecimento. Se você consegue parar por um segundo do dia e agradecer por estar vivo, você já está fazendo algo imenso, porque não foi fácil para eles. Mas eles seguiram, para que hoje você pudesse escolher o que eles não puderam. Essa é a maior reverência. Você não está sozinho. Você é continuidade de quem já veio. Você já se sentiu sozinho, aquela solidão que não é falta de gente ao redor, mas um vazio mais profundo. Como se ninguém pudesse te alcançar de verdade. Talvez isso aconteça quando a gente esquece quem é, quando perde o fio da origem, quando começa a carregar o mundo nas costas, achando que está começando tudo do zero. Mas deixa eu te lembrar, você não começou agora. Você é o resultado de tantos antes de você. É o acúmulo de caminhos, de batalhas, de vitórias silenciosas. É a soma de histórias que talvez nem foram contadas, mas que vibram no seu sangue, nos seus gestos, nos seus medos e nas suas forças. Você é continuidade. E por mais que pareça estar sozinho agora, você está sempre cercado. Sabe aquele impulso de continuar mesmo cansado? Aquela coragem que aparece quando tudo parece ruir? Aquela voz interna que diz, levanta, só mais um passo. É o campo dos seus. É a força dos seus ancestrais caminhando com você. Talvez você nunca tenha conhecido o rosto do seu bisavô, mas ele pode estar te protegendo num momento de perigo. Talvez você nem saiba o nome da sua tataravó, mas ela pode ter sido a primeira da linhagem a olhar para a cura. E hoje, você continua isso. Você é a oração atendida de quem só podia orar. É o sonho vivo de quem não pôde sonhar. É o resultado de amores, perdas, esperanças e silêncios que atravessaram o tempo até chegar em você. Por isso, quando você cura uma dor, você cura para trás e para frente. Você liberta vozes antigas e também abre espaço para o que ainda virá. Não é só sobre você, mas começa em você. Se hoje você sente o chamado de viver com mais consciência, de se espiritualizar, de transformar, de romper padrões, saiba que você está honrando uma linhagem. E essa linhagem te honra também. Você é como um ramo novo num galho antigo. Você é folha nova, mas suas raízes são profundas. E toda vez que você lembrar disso, o chão vai ficar mais firme, o coração mais estável e a caminhada menos solitária, porque você não está sozinho, você é parte, você é ponte, você é linhagem viva. Mensagem do eu superior. Você é o sonho realizado de um ancestral. Agora sou eu quem falo. A parte sua que sabe de onde veio, que nunca se desconectou da origem, que ainda carrega bem viva a lembrança de cada passo, dado por aqueles que vieram antes de você. Eu sou o seu eu superior. Estou aqui para te lembrar de algo que o mundo tentou te fazer esquecer. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Cada passo que você dá carrega pegadas antigas, pegadas de homens e mulheres que com muito menos do que você tem hoje, decidiram continuar, decidiram amar, decidiram proteger, decidiram parir uma nova geração, mesmo sem saber o que viria. E o que veio foi você. Você que carrega a força deles sem perceber. Você que luta com dores que nem são todas suas. Você que tem dons que não aprendeu, mas que já nasceram em você.
Você que sente saudades de quem nunca conheceu, mas que vibra toda vez que honra o que sente ser sagrado. Você que nasceu para romper ciclos, para reescrever histórias, para transformar dor em sabedoria e silêncio em presença. Você não é o começo e nem o fim. Você é a continuação consciente. É a folha que brotou com luz depois de tantas gerações no escuro. E por isso, quando você medita, quando acende uma vela, quando planta uma erva, quando ora, quando chora, quando agradece, não está fazendo isso só por você. Está fazendo por todos que não puderam. Está fazendo por todos que sonharam e esperaram você para realizar. Você é o sonho de um ancestral que orou em silêncio. É a voz de quem foi silenciado, é a leveza de quem viveu sob peso, é a espiritualidade que floresceu depois de tanta dor. Você não é pequeno, você é ponte. E toda vez que duvidar do seu valor, lembre-se disso. Você veio para lembrar os que esqueceram, veio para honrar os que se calaram, veio para devolver luz onde só havia dor, veio para seguir, junto com todos que vieram com você. Você é o rosto atual de uma linhagem inteira, e quando anda com verdade, com respeito, com consciência, eles andam com você. Você é mais do que imagina, você é um elo sagrado.